Amados, hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor. Jesus que veio para unir o homem e a mulher de novo com Deus, dar o verdadeiro entendimento da Sagrada Escritura, vencer a morte, vencer os vícios. Jesus que veio restaurar a humanidade que estava ferida pelo pecado. O pecado nos feriu de tal maneira que nós nem percebíamos mais como estávamos condenados à morte. Mas Jesus vem e restaura a humanidade, assumindo sobre si as nossas culpas, se fazendo um de nós. Ele foi fiel e obediente ao Pai até morte de cruz, mas a morte e a cruz não pôde segurar, porque Ele é Deus, e destruindo a morte, Ele ressuscitado está à direita de Deus Pai. E todo que crê no Senhor Jesus, e todo que com Ele for sepultado, com Ele viverá. Esta é a nossa fé católica, é isso que nós cremos, e hoje nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. São Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. E é este o anúncio que Jesus quer que a igreja leve ao mundo. Ele venceu a morte. Jesus diz aos apóstolos: ide por todos os homens e dizei, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dizei a todos os homens: Ele venceu a morte, e o Pai que o ressuscitou o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. E por isso olhe para a cruz é vertical e horizontal, une os homens com Deus. O que o pecado tinha rompido, Jesus une a humanidade. O humano e o divino se comunicam através da cruz de Cristo para os homens de todos os tempos. A cruz une a humanidade e o divino em todos os tempos, para toda a humanidade, para todo aquele que professar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vem mudando a mentalidade do ser humano e abrindo as portas do céu. E por isso nós dizemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque sua ressurreição trouxe vida eterna, porque sua ressurreição nos ensinou a verdade do coração do Pai, porque sua ressurreição abriu as portas do paraíso para todos aqueles que o amam. Você entendeu isso? Pode aplaudir o Senhor. É uma grande festa que deve alegrar o nosso coração e mudar o nosso jeito de pensar. Nós temos que pensar a nossa fé a partir da ressurreição. Diga comigo: eu penso a minha fé a partir da ressurreição. Então, se você lê o Antigo Testamento sem pensar na ressurreição de Jesus, você fica confuso, porque é Jesus que traz o verdadeiro entendimento da palavra. E a igreja lê o Antigo Testamento, tanto o Novo, à luz dos ensinamentos de Jesus deixado à comunidade. Então é à luz do ressuscitado que a gente lê. Por exemplo, no Antigo Testamento não fala que não pode comer porco? Fala. E a gente come, por quê? Porque Jesus disse que o que torna o homem puro é o que sai de dentro e não o que vem de fora. Vocês estão lembrando dessa passagem? Vocês ficaram com cara de dúvida. Jesus falou o quê? Que o que torna o homem puro é o que sai e não o que vem de fora. Glória a Deus, salvou o nosso torresmo. Obrigado, Jesus. Não é? Olha para você ver, gente. Nós entendemos a Sagrada Escritura à luz da ressurreição. Nós entendemos a nossa vida à luz da ressurreição, o nosso jeito de pensar. Então, quando uma pessoa aceita Jesus ressuscitado, tem que haver mudança nas escolhas, mudança no jeito de pensar. A presença do ressuscitado é vida, e você precisa deixar um rastro de vida na vida dos teus irmãos, porque o ressuscitado está com você. Veja a carta de São Paulo aos Colossenses, na segunda leitura, que disse: se Jesus ressuscitou, busque as coisas do alto. Tem que ter mudança em você. Se Jesus ressuscitou, tem que ter mudança. Se Jesus ressuscitou, tem que ter mudança do jeito de pensar, porque você tem que buscar as coisas de Deus, porque você vai entendendo que a tua alma é imortal. Diga comigo: minha alma é imortal. Porque Jesus ressuscitou, eu entendo então que minha alma é imortal.
E se ela é imortal, as minhas escolhas precisam ser de vida eterna. As minhas escolhas têm que ser pensando nessa vida verdadeira que Jesus nos ofertou, que Jesus nos ensinou. Essa deve ser as nossas escolhas. Então, quando a pessoa não acolheu a Jesus ressuscitado, ela só pensa nas alegrias dessa terra. São Tomás vai dizer que quando o homem não entende que sua alma é imortal, ele troca a vida eterna pelas alegrias passageiras desse mundo. Quando ele se esquece de que é imortal, ele fica preso nas coisas da terra e se esquece de buscar aquilo que é do alto, buscar as coisas de Deus, que é para todo sempre. O que é uma pessoa morre com 60, 70 anos? O que é 70 anos perto da vida eterna? Imagine a dor da morte. No juízo final, você ser condenado para o inferno, não vai mais viver em Deus, porque preferiu trocar 40, 50, 70 anos pela eternidade inteira, para fazer o que você queria. Sabe, lembra aquele quadro do Silvio Santos? Vocês lembram assim que eu sei. Vocês não estão com cara de que é novinho não, que quando ele colocava um fone no ouvido da pessoa, dentro de uma cabine, punha o fone e ficava tocando uma musiquinha. Aí o apresentador falava assim: você troca um carro por uma melancia? Sim! Lembram? Você troca agora R$1 milhão por um ovo podre? Sim! Tem gente fazendo isso com a alma. Você troca a ressurreição por uma noite de safadeza? Sim! Você troca a salvação na sua família por uma palhaçada com alguém que não dá? Sim! Estão fazendo isso. Tem gente tão cega na morte que está trocando a alegria da vida eterna. Por que alegria? Por uma carência, muitas vezes um relacionamento que não te agrega nada, que só te leva para o pecado, que você ainda vive ali infeliz. Aí está trocando a Eucaristia para viver num relacionamento infeliz, trocando Jesus para viver uma mentira, trocando a salvação, a ressurreição. Sim! Não, irmãos, tire esse fone do ouvido, tire esse tampão dos teus olhos. Entenda, Jesus ressuscitou. Busque as coisas do alto, porque se você buscar as coisas do alto, se você compreender a grandeza da ressurreição e a vitória de Jesus sobre a morte, então tuas escolhas de santidade lhe trarão nesta terra a vida com sofrimentos, mas depois desta vida uma alegria tão verdadeira e plena que durará toda a eternidade ao lado daquele que nós amamos. Viva Jesus ressuscitado!